Aleluia. Alguém poderia ajudar aqui a pastora organizar? Você vai precisar. Tá bom, não vai precisar não. Amém, gente, que privilégio. Olha, nós estamos tendo a nossa conferência Shalom Kids. Primeira vez que a gente está tendo um momento tão especial assim. Esse ano nós já tivemos um momento muito especial, o pastor Glauco, de Belo Horizonte também. Oh, fonte! Sobre autismo na igreja, que foi maravilhoso. E agora, Deus está permitindo que a pastora Aline Reis esteja aqui conosco nesse momento tão especial que já marcou as nossas vidas desde ontem. Então, nós queremos orar por ela e que ela tenha toda a liberdade do Espírito Santo. E também se apresente, porque tem muitos aqui que ainda não te conhecem, tá bom? E em nome de Jesus, nós estamos abertos, amém? Você está pronto aí? Deus vai mexer conosco. Prepare seu coração. Senhor, obrigada, porque nós estamos voltados para aquilo que o Senhor está voltado. E o seu coração arde pela próxima geração. Senhor, usa a pastora Aline aqui agora. Nós queremos ser essa terra fértil que recebe a semente e produz a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Como é bom, né, estarmos juntos, cultuando ao Senhor. Que privilégio. Eu estava ali no momento do louvor, adorando e pensando que privilégio nós temos de reunirmos numa igreja, num local, para adorar ao Senhor. E isso não tem preço, né? Tantos países aí que as pessoas não têm essa liberdade de cultuar ao Senhor, de reunir em um local. E nós temos um local. E nós podemos reunir para adorar ao Senhor. E isso deve ser motivo de privilégio, de nos sentirmos assim, agraciados. Deve ser motivo de gratidão a Deus, né, por esse privilégio. Às vezes a gente entra no costume de vir à igreja e nunca lembramos de sermos gratos a Deus por esse privilégio. Então, no momento que eu estava ali adorando, o Senhor trouxe isso à minha mente. Falei, Senhor, muito obrigada por esse privilégio de estarmos reunidos aqui, adorando e exaltando o seu nome. Amém? Como a pastora falou, meu nome é Aline. Eu sou uma das pastoras da Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte. Sou também pastora do Lagoinha Kids Global. Qual que é a minha função no Lagoinha Kids Global? É espalhar o DNA do nosso Ministério Infantil para todas as lagoinhas. Então, somos mais de 700 igrejas e o Senhor tem me abençoado, né, pela sua graça e misericórdia. Eu tenho viajado aí pelo Brasil, para espalhar, implantar o Ministério Infantil em cada lagoinha. E eu também sou educadora em uma escola. Todo esse trabalho que eu desenvolvo na igreja, tanto na matriz, eu sou a pastora de inclusão. Eu fui líder do Kids a Matriz há alguns anos, mas como me deram essa função de estar semeando, né, de estar espalhando a visão do Lagoinha Kids Global, eu precisei sair da liderança do Lagoinha Matriz, mas estou no projeto de inclusão, que é um projeto que arde, que queima no meu coração. Eu tenho formação nessa área, especialização, né, em autismo, em inclusão, em neuropsicologia. Eu gosto dessa área. Meu coração se inclina
quando eu vejo uma criança precisando de um apoio, de um acesso para aprender mais da palavra de Deus. Então, na Lagoinha Matriz hoje, a minha função é atender os pais. Eu contei isso aqui hoje de manhã. Eu tenho um filho autista. E muitas vezes, quando acontece algo na nossa vida, a gente fica entre desespero, a gente entra em tensão, mas eu quero te dizer que toda dor, toda crise que nós passamos, o Senhor tem um propósito. Amém? Ele usa a nossa dor para ser instrumento de cura na vida de alguém. Como que eu vou ajudar alguém? Como o Senhor vai me usar em determinada área se eu não tiver aquela experiência? Então, quando eu engravidei, não imaginei que eu teria um filho, né, com autismo, mas eu já tinha especialização em autismo, então eu mesmo descobri, eu mesma fui atrás dos tratamentos e, graças a Deus, o Senhor tem usado a minha vida para curar muitas mães, muitas famílias que no momento de receber o diagnóstico se desesperam. E aí meu telefone toca, as famílias chorando, e o Senhor me dá a oportunidade de conversar, transmitir ali a minha experiência e levar um alento da parte de Deus para aquelas famílias. Recentemente também, perdi o meu esposo, né? Nessa noite eu conto isso para te encorajar, porque eu estava ali louvando e falando, Senhor, é tão fácil te louvar no momento das alegrias, mas a gente tem que louvar o Senhor também nos momentos das aflições. A nossa vida não é regida pelas circunstâncias, né? Então, por isso eu escolhi continuar a minha caminhada, a minha jornada. Meu esposo faleceu em outubro, teve um mal súbito. Era pastor também da Lagoinha, um pastor de famílias. E aprove o Senhor levá-lo. Então, tive a primeira dor, né, do diagnóstico do meu filho. Porque no primeiro momento a gente assusta, depois a gente entende o propósito. E agora estou vivendo esse luto, mas também o Senhor tem usado a minha vida, me impulsionado na missão que Ele me deu. Então eu escolhi continuar a missão. Eu escolhi não parar, eu escolhi ouvir a voz de Deus em relação ao propósito que Ele tem na minha vida como família. Então hoje eu sou uma mãe solo. Eu tinha uma família estruturada. Estamos aqui hoje, né, falando sobre família. Eu tinha uma família estruturada, um marido que era um homem de Deus. E, de repente, o Senhor o levou. Então, eu estou falando isso para te encorajar. Talvez você está numa família desestruturada. Talvez você está numa crise em sua família. Mas eu quero te dizer para não desistir e continuar com a sua vida firmada no Senhor. Eu contei aqui que quando perdi meu marido, a vontade era de ficar deitada, de não prosseguir, de deixar o ministério, de chegar para os pastores e falar, olha, vou deixar o pastoreio das líderes, mas o Senhor falou claramente comigo, em quem a sua vida está firmada? Sua vida está firmada em mim ou no seu esposo? E é claro que não é fácil, dói, a dor da falta, a dor, né, da ausência, mas a gente não pode viver, né, de acordo com as circunstâncias. Então, muitos louvores que quando eu estou na igreja, assim que eu canto, a gente canta tantos louvores, e depois que você passa, né, pela situação, aí que a gente prova em quem a nossa vida, a nossa fé está firmada. Se eu tivesse firmado, né, a minha vida no meu esposo, um marido maravilhoso, um casamento que não era perfeito, né, não somos perfeitos, mas um casamento de 19 anos, que o Senhor
aprove, né? Aquela promessa, né? O compromisso que a gente faz no casamento. Até que a morte nos separe, né? Chegou até minha casa. Não é fácil, mas eu tenho também provado do amor, do cuidado e do Espírito Santo Consolador. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador, a gente não tem a dimensão, só quem passa. E o Espírito Santo tem sido meu consolador. A alegria do Senhor tem sido a minha força. E eu escolhi prosseguir, eu escolhi avançar, porque eu sei que maior é aquele que está em mim. Amém? Então eu quero te encorajar nessa noite. Se você está passando por uma crise, se você, como a Angélica orou aqui, eu me emocionei e falei assim, Senhor, senti o Senhor falando comigo. Ele se revela Pai dos órfãos e se revela juiz das viúvas. A Bíblia diz também que Ele é o marido das viúvas. Então, esse Deus que revela como nosso Pai, esse Deus que revela como marido, juiz das viúvas, é o mesmo Deus que vai se revelar na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar, o tema da pregação é que nós somos uma geração eleita. Quantos eleitos do Senhor nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus, nós somos uma geração eleita. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2:9. Já está ali, ó. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vamos ler juntos, gente? Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele nos escolheu? Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos elegeu, porque o Senhor nos escolheu. Então, nós somos geração eleita, nós fomos escolhidos pelo Senhor. A minha família, a sua família, foi escolhida pelo Senhor para anunciar as suas obras. E no dicionário, a palavra eleito, né, ali já estava até na outra tradução, na minha Bíblia estava, vós sois geração eleita, ali já estava falando, né, escolhidos, porque eleito quer dizer escolhido. Não foi, e a Bíblia diz em João 15:16, se não me engano, não foi vós que me escolheu. Ali, ó. Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto. Fruto que permanece, para que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Então, nós fomos chamados para dar frutos, e frutos que permaneçam. Nós fomos escolhidos como geração eleita para darmos frutos, e frutos que permaneçam. E nessa noite eu queria mostrar para vocês, queria que vocês abrissem, aqui tem, né, os versículos, mas em Êxodo 3:15, nós vamos ver que Deus, Ele é um Deus de gerações. É um Deus que trabalha com as gerações. E quando nós falamos de geração,
geração, nós estamos falando em família. Porque se a gente pegar as gerações, tem o avô, o pai, o filho, o neto, não é assim? Então, quando a gente fala de Deus é um Deus que trabalha com as gerações, nós estamos falando das gerações. E no Lagoinha Kids, a gente costuma falar que quando a gente trabalha com a criança, por trás daquela criança tem uma família. Uma família que pode ser uma mãe, uma família que pode ser a criança e a avó, uma família que pode ser a criança e o pai, uma família que pode ser a mãe, o pai, um adolescente. Então, lá nós trabalhamos com os ministérios geracionais. Uma vez por mês, não, 2, nós reunimos todos os líderes geracionais para a gente ter um momento de oração, um momento de troca, para que a gente conecte todos os ministérios, desde a criança até a terceira idade. Porque Deus, Ele trabalha nas gerações. E esse mesmo Deus que nós falamos aqui, que se revela como pai, que se revela como o marido das viúvas, Ele também se revela nas gerações. Então, em Êxodo 3, 11 ao 15, diz assim, vamos colocar? Diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, essa é uma prova, nesse um versículo, que Deus, Ele é um Deus que trabalha com as gerações. Deus revela a Moisés, no momento que ele pergunta quem ele é, a sua identidade, se revela como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E por que será que Deus se revela dessa forma para Moisés? Deus queria ensinar algo a Moisés. Então, o Deus, pode passar, por favor. Então, quando Deus se revelou a Moisés, dizendo que ele era o Deus de Abraão, ele queria dizer, está lá em Gênesis 12, 1 a 3. Vamos abrir a Bíblia. Já está ali. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler esse finalzinho, gente? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus se revela a Moisés como Deus de Abraão, Ele quis dizer que Ele é um Deus de pacto, um Deus de aliança, um Deus que cumpre promessas. Ouvimos aqui a irmã contando, na promessa que Deus fez
do sonho de comprar um carro e nós vimos que Deus cumpriu o que Ele prometeu. Assim também aconteceu com Abraão. Abraão foi casado com Sara. Abraão tinha 100 anos, Sara 90. Ou seja, além da idade avançada de Sara, Sara ainda era estéril. Então, não podia ter filhos. E Deus tinha prometido a Abraão que lhe daria, as nações. E o que Abraão fez no meio do caminho? Abraão tentou ter um filho com Agar. E aí o que aconteceu? A desobediência e a ansiedade, o não saber esperar, acarretou prejuízos. Porque aí eles tiveram Ismael, que era árabe e que até os dias de hoje tem essa guerra, contra os árabes e os judeus. Então, Deus cumpriu, embora ele não esperou, ele não aguardou, Deus cumpriu o que prometeu, que era dar as nações para ele, Em ti serão benditas todas as famílias. E aí, o que Deus quer dizer para nós? Que Ele tem uma aliança conosco, comigo e com você. Mas Ele espera que nós façamos como Abraão. Deu. Ele espera que a gente dê um passo. Abraão saiu da sua zona de conforto. Abraão estava ali na sua terra e ele falou: sai da tua terra, da sua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde ele ia, mas ele foi na direção que Deus deu. Então, quando Deus revela, o Deus que elegeu Abraão é o Deus que cumpre promessas, é o Deus de aliança. E aquilo que Ele prometeu na sua casa, aquilo que Ele prometeu a você, enquanto família, não importa o tipo de família que você vive, qual que é a estrutura da sua família, mas aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que não é homem para mentir. E a palavra que Ele te deu um dia, aquilo que um dia Ele falou que vai fazer, creia, porque Ele vai fazer. Amém? Então, o Deus que elegeu Abraão é um Deus de promessa. Pode passar. O Deus de Isaac, quando Ele se revelou a Moisés que Ele era um Deus de Isaac, Ele estava falando que Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que faz milagres. O nascimento de Isaac foi um milagre. Sara não podia ter filhos. E talvez você, uma família que está aqui hoje, orando, pedindo ao Senhor para resolver uma causa impossível. Talvez até como Sara. Acabou de casar, ou já tem um tempo de casado e não consegue ter filhos. Ou a sua crise é uma instabilidade no casamento, ou um casamento dos pais, Você enquanto filhos, filho de pais divorciados, ou filho de pais que estão em crise no casamento, saiba que Deus é um Deus de milagres, um Deus do impossível. Se orarmos, se a gente pedir, o Senhor faz. Amém? Então, a Bíblia diz: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, o que Ele fará? Ele ouvirá do céu e isso aí, sarará a sua terra. Amém. Então, em Gênesis 21, 5 e 6, Deus apresenta Moisés como Deus do impossível. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então, olha aí o Deus do impossível se revelando a mim e a você.
Como eu disse, Abraão e Sara não esperaram a promessa se cumprir. Mas, quando Deus faz uma promessa, o nosso trabalho é descansar. Tem uma canção que fala, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é o quê? Descansar em mim. Então, descansem no Senhor, espera nele, que ele fará. Amém? Pode passar. Quando ele se revela a Moisés como Deus de Jacó, ele quer dizer que é o Deus que transforma o nosso caráter. Vamos ler o que está escrito em Gênesis 21, 5 e 6. Tinha Abraão 100 anos. Não, esse é o 2,15. É 21, 5 e 6. Tá certo, né? Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha isso. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Nós acabamos de ler, né? Estamos repetindo. Então, o Deus que se identificou como Deus de Jacó, ele quis dizer que ele é um Deus que transforma vidas. É um Deus que transforma vidas, que transforma caráter. E vamos pensar, o que aconteceu? Esaú e Jacó eram filhos de Isaque. Não foi isso que aconteceu? Jacó não tinha a sua vida transformada em Deus. E o que ele fez? Ele comprou a primogenitura, o direito de ser filho primogênito. Ele trocou com o irmão por um prato de lentilhas. E aí ele ganhou o direito da primogenitura. Ou seja, passado algum tempo, ele recebeu todo o direito que um filho primogênito tinha. E aí, se a gente for lendo a história, a gente vai ver que ele se arrependeu, ficou com o coração quebrantado, se arrependeu e falou com Deus, né? Que ele não o deixaria enquanto ele não o abençoasse. E Deus assim fez. Então, gente, Jacó não só foi transformado por Deus, mas também teve o seu nome mudado. De Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então, o Senhor é aquele que muda o nosso caráter. Se pensarmos em nossas famílias, né, o lugar que a gente mais é moldado é dentro de uma família. Já pararam para pensar? O lugar que a gente mais é tentado é dentro da nossa família. É aonde a gente pode ser quem nós somos. E isso aconteceu com a família de Abraão. Isso aconteceu, né? A falta de temor a Deus de Jacó o levou ao engano. O levou a querer pegar a primogenitura do seu irmão. Mudar as circunstâncias é uma das especialidades de Deus. Então, se você está com alguém ou um filho que está fora dos caminhos do Senhor, ou uma criança que está hospitalizada, ou um problema na escola, ou um marido que está de malas prontas para sair de casa, um casamento instável, você como filho, vendo seus pais em crise, o Senhor é especialista em mudar as circunstâncias, em transformar o coração do homem. Então, creiam nisso, que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó é o mesmo Deus que age na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família. Amém? Pode passar. Deus tem propósitos nas famílias, gente. Ele tem propósito. E vocês viram que a família de Abraão, a geração de Abraão, vocês viram que não era uma família perfeita? Primeiro, Abraão não conseguiu esperar em Deus e foi ter filho com Agar.
Depois nós vimos essa troca, né, da primogenitura entre Esaú e Jacó. E talvez a gente pense assim, Deus, minha família é tão imperfeita. Que propósito você tem na minha família? É interessante que quando a gente vai casar, né, a gente está namorando. Quantos aqui estão noivos ou namorando? Quando a gente vai casar, a gente se preocupa com o local, com a decoração, e é uma correria gostosa, né? Aquele friozinho na barriga, esperando o grande dia. E muitas vezes, nós não nos preocupamos com o verdadeiro propósito de Deus em constituir uma família. A gente fica naquela correria, quer agradar os convidados, quer convidar os padrinhos, os pajens, quem vai entrar com a aliança, quer resolver tudo. Quer casar para ficar pertinho, né, do noivo ou da noiva, e isso é bacana. Mas nós não podemos esquecer do verdadeiro propósito de Deus enquanto família. E você que ainda não casou, você que ainda está solteiro ou solteira, a Bíblia diz que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor. Então, você que está aqui hoje na função de filho, ainda não casou, ainda não constituiu família, já vá pensando que o casamento, a constituição de uma família, é propósito de Deus, mas não morar junto, comprar uma casa nova, é bacana, lógico, a gente quer ter uma casa própria, a gente quer estar pertinho, né, do nosso namorado, do nosso noivo, mas nós não devemos esquecer o verdadeiro propósito em constituir uma família. Então, quem é solteiro já vai pensando nisso aí. Daqui a pouco, em nome de Jesus, Deus vai te dar uma amada ou um amado, recebe a bênção. E vai orando em cima do propósito. Senhor, eu quero uma guerreira, Senhor, eu quero um guerreiro, e a minha família vai cumprir o seu propósito. Talvez Deus não mandou ainda, gente, até porque você não sabe qual que é o verdadeiro propósito, ou por causa da sua intenção. Então, hoje nós vamos ver qual é o propósito de Deus nas famílias. Não importa como é sua família. Não importa. Nós vimos que Deus é especialista em mudar circunstâncias. Nós não somos perfeitos, não somos aquela família doriana, né? Mas, propaganda, não sei se você sabe, né? A geração de hoje talvez não saiba. Essa expressão, gente, família doriana é porque tinha uma manteiga chamada Doriana, que mostrava uma família perfeitinha. E aí a gente fica com essa expressão, família doriana, que era o nome de uma manteiga. Então, gente, o principal objetivo de um casamento deve estar gravado no nosso coração. Qual é o propósito de Deus em constituir uma família? Pode passar, por favor. Por que Deus criou a família? A família foi criada para viver um propósito divino. Vamos ler isso juntos? A família foi criada para viver o propósito divino. E aí, todos nós temos uma família, seja ela biológica ou adotiva, mas cada um aqui faz parte de uma família. Uns que estão aqui são pais, outros que estão aqui são filhos. Uns foram criados talvez pela avó, outros pela mãe ou pelo pai, ou os pais estão juntos e estão sendo criados pelo pai e pela mãe. Outros criados por tios, talvez, mas todos nós pertencemos a uma família. Nós temos uma família. E Deus, desde o jardim do Éden, quando Deus criou Adão, depois trouxe Eva como sua companheira idônea, o propósito de Deus foi que eles se multiplicassem.
Depois o pecado entrou, não entrou? Mas o pecado não anulou o propósito de Deus em relação à família. Porque Deus enviou Jesus e todo pecado foi anulado, né? Hoje nós temos a graça, né? Pelo sangue de Jesus, nossos pecados são perdoados, foram perdoados. E o propósito de Deus não mudou. Deus tem propósito na minha família e na sua família. A partir da união do homem com sua mulher, a terra se encheria de filhos à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher seriam cooperadores na formação de sua grande e eterna família. Então, vamos ver, gente, 3 propósitos de Deus para a família. Vamos lá, pode passar. Gênesis 1, 26 a 28, vamos ler. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, qual foi a ordem de Deus para eles, gente? Uma das principais ordens? Multiplicar, encher a terra. Hoje em dia, muitos casais se casam. Uma vez eu ouvi uma pregação que a pastora falou assim, até comentei com a pastora hoje, tem casal preferindo ter cachorros, não é errado isso, né? Casar, ter um cachorrinho, do que ter filhos, sendo que Deus deu essa ordem lá no Jardim do Éden. E Deus deseja que a sua casa seja um lugar de multiplicação. Deus deseja que a sua casa seja um lugar de gerar filhos. Filhos para o reino de Deus. Os muçulmanos, gente, já entenderam que produzindo filhos, que tendo filhos, eles vão alcançar uma geração. E eles vão tendo filhos, porque eles já entenderam. E nós, como cristãos, a gente ainda não entendeu que nós precisamos gerar filhos para o Senhor. Nós precisamos multiplicar. Dois. Como a família coopera como um propósito de Deus? Criando filhos para Deus. Vamos ler Salmos 44, 1. Quem esteve aqui ontem? Levanta a mão. Está mais para o lado de cá. Vocês se separaram. Quem veio ontem, quem não veio. Ontem nós falamos vários versículos que falam exatamente sobre isso. Sobre criar filhos para Deus, sobre o propósito de nós estarmos hoje na terra. Deus tem um propósito na minha vida e na sua, em formar uma geração. E aí nós podemos ler, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Temos também nos Salmos, né? Lemos ontem aqui, 78, 4, que fala assim, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, nós não podemos esconder dos nossos filhos. E de repente você está se perguntando, eu não tenho filhos. Você que ainda não tem filhos, você que ainda é solteiro, você pode ter filhos espirituais. Amém? Nós somos responsáveis por formar a próxima geração. Formar a próxima geração não é só responsabilidade do Ministério Infantil.
Muitas vezes a gente tem essa mentalidade, né? Uma cultura que vem lá de trás. Que nós temos um espaço para as crianças, para que elas não atrapalhem o culto. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A responsabilidade de formar a geração é nossa. Deus separou eu e você, como fez com Esther, para um tempo como este, para ser influência. Esther passou no concurso de beleza? Foi à toa, gente? Não. Deus tinha um propósito. Ela passou nesse concurso de beleza para usar a influência dela e salvar uma nação. O que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito? Passou num processo seletivo, num concurso, e está numa empresa bacana? Não pense que você está no seu emprego só para você ganhar o seu salário, né? A Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Sim, mas o Senhor separou a nós para um tempo como este. E nós precisamos usar a nossa influência no nosso trabalho. Onde você tem influência? Na sua casa, você é uma pessoa influente. Nós precisamos formar uma geração. Salmo 145 diz: uma geração contará a outra geração sobre os grandiosos feitos do Senhor. E eles anunciarão a obra do seu poder. Eu e você temos a responsabilidade de formar essa geração. Os jovens que estão aqui, as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, estão aqui agora conosco. E nós precisamos investir na vida desses jovens, dessas crianças, desses pré-adolescentes. Deus nos chamou para criar filhos para eles. Como eu disse, eu não tenho filho, eu sou jovem, eu não casei. Mas você pode ter filhos espirituais. Amém? E formar uma geração que vai influenciar a próxima geração. O futuro da igreja está nas nossas mãos. Como que nós vamos perpetuar o evangelho se a gente não quer ter filhos, se a gente não quer formar uma geração, se a gente não quer nenhum contato com o ministério infantil ou de adolescentes? Nós precisamos criar filhos para o Senhor. Nós precisamos incutir na mente das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes, adolescentes, a vida de Deus. Amém? E somos formadores da próxima geração. Fala para o seu vizinho aí. Somos formadores da próxima geração. Somos raça eleita, sacerdote real, propriedade exclusiva de Deus para anunciar suas obras. Aleluia! Terceiro ponto. Qual que é o propósito? Aperfeiçoar o nosso caráter. Quando Deus constitui uma família, Ele tem esses objetivos. E se a gente obedece os objetivos do Senhor, muitas bênçãos virão sobre as nossas vidas. A desobediência nos trará danos, mas também a obediência trará bênção sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Então, qualquer problema que tiver na família, vamos resolver no Senhor, vamos aperfeiçoar. O Senhor, Ele usa a família para nos moldar. Falamos ontem aqui muito sobre afiar flecha. Somos afiadores de flecha, porque a Bíblia diz que os filhos são comparados a uma flecha. E os filhos, eles têm que ser afiados. Uma flecha, quanto mais afiada, mais longe ela vai. E aí, qual que é o propósito
de ter filhos? Qual que é o propósito de discipular uma criança, discipular um adolescente, um pré-adolescente? É de mostrá-los uma direção. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos aonde nós queremos chegar com as crianças, discipulando os adolescentes, pré-adolescentes. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós temos um alvo. E nós queremos que eles alcancem esse alvo. Está difícil em casa, um filho que você está com dificuldade de discipliná-lo? Um filho que está fora dos caminhos do Senhor? É momento de afiar a sua flecha. Afiar a flecha também envolve impor limites, educar, mas também a principal função de afiar a flecha é mostrar para essa geração que Deus tem um propósito na vida deles, que eles têm que chegar até um alvo. Amém? E quem vai lançar? Somos nós. Nós como pais biológicos e nós como pais espirituais. Nós que vamos lançar essas flechas até a direção do Senhor. Amém? Pode passar, por favor. Então, nós começamos falando sobre geração eleita. Quem aqui tem essa convicção que Deus te elegeu para formar a próxima geração? Quem aqui quer fazer parte desse exército de eleitos do Senhor? Vamos ler 2 Coríntios 4, 3 a 9. 2 Coríntios 4, 3 a 9. Já está ali. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Deus. Então, o que a gente pode perceber com isso, gente? Que o evangelho está encoberto para muitos. Porque eu e você não fizemos como Abraão. Demos um passo de fé, saímos da nossa zona de conforto para evangelizar, para que a gente possa alcançar o coração dessa geração. Você, pai e mãe, a responsabilidade espiritual do seu filho não é do ministério infantil, não é da igreja. A responsabilidade espiritual dos filhos são dos pais, são das famílias. E nós, como Ministério Infantil, estamos aqui para auxiliar as famílias. Auxiliar nesse processo aí de afiar essas flechas. Mas a responsabilidade é das famílias. E muitas vezes terceirizamos, encobertamos o evangelho. E nós sabemos, gente, que existem alguns perigos da pós-modernidade, que está bombardeando as nossas crianças, que está bombardeando os pré-adolescentes. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar, ensinar essas crianças, esses adolescentes, esses pré-adolescentes. Então, nós temos hoje a pregação, nas escolas, a pregação no mundo, sobre o hedonismo, que é a busca do prazer a qualquer custo. Eu preciso ser feliz. Aquele pai que fala assim, eu pago se for necessário, para que o meu filho não seja frustrado. Ou então você mesmo não quer ser frustrado, e a qualquer custo, você está em busca da felicidade, da alegria, do prazer.
Sendo que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o meu testemunho que eu acabei de contar para vocês. A dor que eu carrego no meu peito. Mas o que o mundo prega lá fora? A busca pelo prazer a qualquer custo. E nós temos que nos posicionar como igreja. Deus não prometeu para a gente um evangelho de vida feliz o tempo todo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém? Em todas as situações. A gente percebe que o Senhor está conosco. Outro perigo da pós-modernidade é o narcisismo. O mundo tem que girar em volta de mim. Tudo tem que ser como eu quero. E quando a Bíblia diz, gente, que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. É por Ele e por meio dEle. Hoje, as crianças, os adolescentes não conseguem, né? Claro que não é todos. Mas eu trabalho numa escola, eu fico vendo. Não sabem lidar com frustração, não sabem. E muitas vezes, o que entristece o nosso coração, até na igreja, é que às vezes você faz uma apresentação na igreja, você fica naquela alegria, não, deu tudo certo, eu ensaiei, que bênção, foi uma bênção. Aí termina a apresentação, vem o pai. Pastora, por que meu filho ficou lá atrás? Eu queria meu filho na frente. Hoje está assim. Na escola, a gente liga para um pai para contar alguma situação do filho. E o pai concorda. Olha, seu filho quebrou o lápis da aluna em 4 partes. Pegou no estojo e quebrou em 4 partes. A mãe, quanto que é o lápis? Eu pago. Não é sobre dinheiro, não é sobre pagar o lápis. É sobre a educação, a formação, o afiar essa flecha para que ela não se perca no alvo. E muitas vezes o pai não tem entendimento. Ah, meu filho quer ficar junto com uma criança, com a prima que veio aqui no Kids. A prima vai ficar de 4 a 6. Minha filha já tem 9, mas ela quer ficar com a prima. Ah, não pode, irmã. Não pode, porque né, a gente separa por idade. E aí a filha chora porque quer ficar com a prima. E aí a mãe briga com a professora, com a discipuladora da igreja. Por quê? O filho não pode frustrar. É a busca o tempo todo por uma satisfação, por uma alegria, por um prazer a todo custo. Outro perigo é o relativismo. Não existe lá para o mundo, o que é ensinado, uma verdade absoluta. Qualquer pessoa tem a sua verdade e ninguém pode ter a pretensão de converter o outro à sua fé. Tudo é relativo. Ah, eu penso assim, você pensa assado. Precisamos inculcar na cabeça das nossas crianças, dessa geração, dos adolescentes, que não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia tem princípios que nunca vão mudar. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então não tem relativismo na igreja. A Bíblia diz, é sim, sim ou não, não. E nós temos sim uma verdade a ensinar para essa geração. É o nosso compromisso. É a nossa função, é o nosso papel como família de Cristo. E como famílias também biológicas. É o nosso papel ensinar as verdades bíblicas. Estudos dizem que para a gente ter uma árvore bem frondosa no nosso quintal, no passeio, na calçada,
nós temos que plantá-la 20 anos antes. A mesma coisa são os princípios que estamos semeando no coração das crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos pré-adolescentes. É a mesma coisa. Estamos plantando hoje o que nós queremos que aconteça no futuro. A gente está aqui cumprindo uma missão hoje, porque nós sabemos qual que é a nossa visão. Só que para cumprir a missão de formar uma geração, nós precisamos de comprometimento, de senso de responsabilidade ao ID do Senhor, a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa grande comissão. Dentre vários perigos da pós-modernidade, eu quero falar sobre o inclusivismo também, que é o resultado do multiculturalismo do mundo pós-moderno. Incluir a todo mundo e aceitar tudo, inclusive a mudança de sexo. É isso que é pregado aí fora. Você pode escolher se você quer ser menino ou se você quer ser menina. Quando a Bíblia vem refutar, a Bíblia é a verdade absoluta que diz que Deus criou o homem e mulher. O que passar disso é pecado, está na palavra. Então lá fora o mundo tem pregado isso para a nossa geração. E nós precisamos desconstruir essas mentiras do diabo que estão tentando incutir na mente das nossas crianças, da nossa geração. Estão entendendo a importância do nosso chamado, da nossa missão como família de Deus e como família biológica? Deus quer que o seu lar, que a sua casa, seja estabelecido o seu reino. Deus quer que a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, seja um lugar de influência. Você seja influência na vida dos outros e não influenciado. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém? Para que a próxima geração venha fazer a diferença na sociedade que vai vir. Para que a nossa igreja seja perpetuada. Eu fui dar um treinamento numa igreja há pouco tempo, e eu cheguei na igreja, só tinha idosos. Nada mal, nada contra os idosos, lógico, né? A igreja é para todo mundo. Mas a igreja só tinha idosos. Aí eu perguntei assim, a igreja só tem idosos? Ela fica muito tempo sem ministério infantil. E aí, precisava de uma reforma lá no espaço, a gente não fez, ficou muito tempo sem ministério infantil. Aí eu entendi. Então é tão bacana quando a gente chega numa igreja, olha, a gente vê várias gerações. É uma igreja que trabalha com as gerações, que tem um ministério geracional. Eu cheguei aqui, eu fiquei tão encantada, gente, com esse espaço. Eu falei, gente, que igreja linda, que espaço lindo. Eu ainda brinquei com a pastora, se eu morasse aqui, eu ia vir de tarde, ia sentar lá naquelas cadeiras, aquelas mesas ali, ó. Eu ia sair do meu emprego, que eu trabalho de manhã, eu ia sentar naquelas mesinhas ali debaixo da árvore, ia trazer prova para corrigir, ia ler a Bíblia. Que lugar gostoso. E eu fiquei mais feliz ainda, porque é uma igreja que atua na esfera da educação. Nós precisamos atuar nas esferas de governo, de educação, de família, nas artes. Nós precisamos atuar. Eu fiquei tão feliz. Gente, aqui tem uma escola. Uma oportunidade de formar princípios, né? De formar gerações na igreja e na escola. Que igreja linda, que espaço maravilhoso Deus deu vocês. Fiquei encantada. Fiquei encantada com o espaço, com tudo que eu estou vendo aqui, com tudo que eu vi. E isso é um privilégio que Deus nos dá.
de ter um espaço desse, para a gente poder alcançar as gerações. Cheguei um pouco mais cedo, vi células reunidas ali atrás, outras mais acima. Que bênção, gente! É isso que o Senhor espera de nós, enquanto família de Deus. Cheguei aqui, um louvor tão maravilhoso, os jovens, né, vocês tão animados. É isso que Deus quer. Que sejamos comprometidos em estabelecer o reino dele aqui na terra. E nós somos formadores de uma geração. A próxima geração é responsabilidade minha e sua. Não vamos estar mais aqui nas próximas gerações. E aí, o que a gente fez? Nós cumprimos o propósito de Deus enquanto família? Cumprimos o propósito de Deus enquanto igreja? Todas as crianças, adolescentes e pré-adolescentes que estão na igreja, que estão aqui hoje, é responsabilidade de vocês formá-las, discipulá-las, para que elas cheguem até o alvo, que é a salvação em Cristo Jesus, e fazer a diferença na próxima geração. Amém? Então, para terminar, coloque aí 1 Pedro 2,9. Vamos ficar de pé, gente? Vamos ler esse versículo. Não esqueçam que o Deus que se revelou a Moisés como Deus de promessa, como Deus que é o Deus do impossível, como Deus que faz milagre, como Deus que molda o nosso caráter, restaura o nosso caráter, é o mesmo Deus que se revela a mim e a você nessa noite. Amém? Então nós somos uma geração eleita do Senhor e não vamos abrir mão dessa escolha, não vamos abrir mão dessa comissão, dessa missão que o Senhor nos deu. Amém? Então vamos ler juntos, bem forte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aplauda ao Senhor porque Ele nos escolheu, Ele nos elegeu e isso deve ser um privilégio. Amém? Deus abençoe vocês, pastora.